A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais terríveis proporcionados pela humanidade, em que 70 a 85 milhões de pessoas pereceram e que teve incalculáveis perdas materiais e humanas. Em 2020, 75 anos após o fim do conflito, é mais fácil para nós entendermos como ele aconteceu. Devido à riqueza de material e estudos sobre o período, sabemos os motivos da guerra, das armas, estratégias e países envolvidos, e sabemos também suas consequências, como destruição de cidades, soldados e civis com lesões físicas e psicológicas irreversíveis, acordos políticos, novas fronteiras e mais conflitos que perduram até os dias de hoje. Com certeza, uma pessoa que viveu entre 1939 e 1945 não conseguiu analisar criticamente o período em que viveu como nós conseguimos hoje. Em 2020 também vivemos uma guerra, porém contra o inimigo invisível, que até o momento desse vídeo já causou cerca de 900 mil mortes no mundo, sendo 130 mil delas no Brasil. A pandemia da Covid-19 está aí e sem previsão de acabar. Embora os avanços científicos, estudando e investigando o vírus, buscando uma cura, sejam os mais rápidos da história, ainda estamos longe de saber analisar essa doença com a mesma riqueza de detalhes que estudamos a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Para entender melhor essa situação, vamos fazer um exercício e montar uma linha de tempo da Covid-19, com início, meio e fim. Sabemos que os primeiros relatos foram observados no fim de 2019, e em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto como uma pandemia. Sabemos também que é uma doença causada por um tipo de vírus chamado coronavírus, que é transmitido pelo ar e infecta seu hospedeiro pelas vias aéreas. Sabemos também que o vírus é originado de animais silvestres, e que um dos principais mecanismos de invasão do vírus é através das interações entre os espinhos ou spikes da superfície do vírus e a proteína AC2 presente na membrana das células. Sabemos que algumas comorbidades são associadas com a prevalência da infecção, e idosos, pessoas com doenças crônicas como a asma e diabetes, estão mais propensas a desenvolver os quadros mais graves da doença. Sabemos também que as demais pessoas fora dos grupos de risco também têm a chance de desenvolver quadros graves da doença, embora seja mais baixa. Porém, essas pessoas podem atuar como dispersor do vírus, já que os relatos mostram que ele pode ser transmitido até meses depois, mesmo com pessoas assintomáticas ou curadas. Durante a infecção, os sintomas mais comuns são a perda de olfato ou paladar, febre, tosse seca e cansaço. E os sintomas mais graves incluem dificuldade de respirar ou falta de ar, dor ou pressão no peito e até a perda de fala ou movimento. Durante os quadros graves, o paciente precisa de acompanhamento médico e até utilizar respiradores artificiais para auxiliar na respiração. O principal fator responsável pelo agravamento da doença e morte em pacientes com Covid-19 é um fenômeno inflamatório chamado de tempestade de citocinas. A tempestade de citocinas é caracterizada pela ativação excessiva de células inflamatórias e produção massiva de citocinas e moléculas químicas inflamatórias. Essa inflamação exagerada leva à lesão de células do pulmão, do trato respiratório superior e até de outros órgãos, já que a inflamação pode ter efeitos sistêmicos. Estudos recentes também mostraram que as células do intestino e rins podem ser infectadas pelo vírus, sendo possíveis focos de inflamação e que demandam atenção. Ainda não temos vacina nem um medicamento cientificamente comprovado que consiga conter a infecção. Logo, os métodos mais eficazes para evitar a dispersão do vírus e o contágio são o distanciamento social, uso de máscaras e higienização de mãos e superfícies com sabão ou álcool 70%. Ainda não temos uma previsão de quando será o fim da pandemia. Como todo vírus, o coronavírus tem uma alta taxa de mutação, e cientistas preveem que talvez tenhamos surtos sazonais de coronavírus, assim como temos com a gripe, fazendo-se necessária uma vacinação frequente. Quanto à vacinação, diversas vacinas estão sendo desenvolvidas e em diferentes fases de teste, mas nenhuma ainda com previsão de ser distribuída de forma segura. Uma coisa legal é que as pesquisas sobre o coronavírus estão acontecendo em um ritmo elevadíssimo, nunca antes visto na humanidade, mostrando que os cientistas e as cientistas estão muito empenhados em controlar essa doença da melhor forma possível. Infelizmente, a situação do Brasil não é boa. O afrouxamento das medidas de distanciamento social, a irresponsabilidade de parte da população
e a negligência do governo a respeito da pandemia fazem com que os números de casos e mortes continuem crescendo diariamente. Embora a situação da ocupação de leitos de UTI já esteja melhor, as pessoas estão mais expostas do que nunca, e nada garante que não acontecerá uma superlotação novamente. Também não podemos esquecer das pessoas que já tiveram a doença. Além de poder atuar como dispersor do vírus, muitas das pessoas curadas apresentaram sequelas provocadas pela doença. As sequelas são derivadas de lesões provocadas pela inflamação e podem ocorrer em diversas partes do corpo, mas acontecem principalmente nas vias aéreas. Várias pessoas reportaram que o olfato e paladar não funcionam mais da mesma maneira. Isso ocorre devido ao dano provocado pela inflamação aos neurônios responsáveis por esses sentidos. Os neurônios são células de lenta e difícil recuperação, por isso as sequelas podem durar por muito tempo. Em casos mais graves, alguns pacientes são até submetidos a hemodiálise devido ao dano nos rins, portanto, é necessário cuidado até mesmo com pacientes curados. Para piorar a situação, o uso indiscriminado de medicamentos sem eficiência comprovada para a Covid-19 pode ter efeitos colaterais graves, como danos hepáticos, renais, oculares e até neurológicos. Assim como alguém que viveu nos anos 40, não sabemos quais rumos essa guerra vai tomar, mas já sabemos que precisamos mudar nossas atitudes para sobreviver. A Covid-19 evidenciou várias mazelas de nossa sociedade, como o negacionismo da ciência, o egoísmo, desigualdades sociais e descaso dos governantes para com o povo. Por mais que a guerra seja contra o vírus, muitas vezes parece que a guerra é contra nós mesmos. As recomendações são evitar as aglomerações e praticar o isolamento social, mas não se esqueça que não estamos sozinhos no mundo. Nossas atitudes e comportamentos influenciam muito na sociedade, e agir com responsabilidade hoje pode ser crucial para o nosso futuro. Como disse uma das maiores cientistas da história, Marie Curie, cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento, e ao mesmo tempo, participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade.